Olá, quem fala é o Marashi, sejam bem-vindos ao meu vídeo. E hoje vamos falar um pouco dos arquivos secretos. Creio que você que esteja assistindo saiba o que é Ordem Paranormal e um pouco do sistema. Eu não vou ficar relembrando o senso comum da comunidade, pouco de redundância, que o sistema é quebrado. Eu vou falar dos novos conteúdos que são quebrados. Como você pode esperar e deve saber, eu vou falar dos arquivos secretos, a revista oficial de ordem, que são liberadas todos os meses para os seus assinantes. Cada edição tem um tema. Durante a gravação desse vídeo, tivemos 4 edições, uma sobre a Agatha, 2 sobre o Hexatomb e uma sobre o Anfitrião. Os conteúdos aportados são tanto da lore do universo, aprofundando e explorando coisas que não foram mostradas na série ou não tiveram muito tempo de tela, além de materiais do sistema de RPG, indo de habilidade, itens, criaturas, trilhas e origens, além de uns flavors a mais, tipo alguns tokens, contos às vezes, e até um jogo livro do anfitrião. Para deixar claro, minha crítica é mais focada nos materiais para o sistema. Minha opinião da lore vai ficar para outro vídeo. Vale ressaltar que vou falar dos problemas, não dos acertos. Não espere elogios sobre as regras de veículo. Deveria existir antes, ou pelo menos algo parecido. Nem que fosse uma cópia da regra de montaria de D20. Enfim, antes de ficar me adiantando, para deixar mais coisas, vou na ordem de adaptação das revistas, entre dos primeiros mostrados até os últimos. Antes de começar, é preciso definir o que é Power Creep. Power Creep é um termo usado em muitos jogos competitivos para descrever quando novos conteúdos são muito mais fortes que os antigos, fazendo os conteúdos velhos ficarem fracos ou inúteis. Um exemplo claro é o LoL, onde personagens novos costumam ter kits de habilidades muito mais complexos e completos que personagens antigos, sendo muitas vezes mais úteis e fortes, muito mais fortes que eles, claro, antes de serem nerfados. Enfim, vale diferenciar a atualização da habilidade para Power Creep. Adicionar uma evolução melhoria para a habilidade não é Power Creep, apesar de substituir a original. Power Creep é diferente de apenas substituir uma habilidade. Por exemplo, Assassinato Furtivo da segunda edição dos Arquivos Secretos melhora o ataque furtivo. Isso é uma melhoria. Por Creep seria se ela tivesse lançado uma nova habilidade que fizesse o mesmo e melhor que ataque furtivo e que principalmente não fosse uma melhoria do ataque furtivo. Ou seja, o ataque furtivo não fosse um pré-requisito. Entendeu? Espero que sim. Bem, apesar de RPG não ser uma competição, pelo menos é o que se espera, ainda existem dois lados e uma assimetria, já que o TM e os players têm possibilidades de ações diferentes. O mestre narra a história e controla os NPCs, já os players controlam os seus personagens. Além de usar tipos de fichas diferentes durante os combates, um só usa fichas de monstro e outro só de jogadores. Isso gera claramente uma certa dificuldade de se balancear os dois, mas no geral, o equilíbrio entre mestre e jogador é o mais chatinho de fazer. Tipo, faça as fichas dos jogadores serem capazes de superar as fichas dos monstros, seja apenas na força dos números ou na coordenação das habilidades da equipe, isso já abre um leque de possíveis problemas que dificultarão o combate e o balanceamento. Se o jogador esquecerem de habilidades importantes, se eles não planejarem nada ou só seguirem em frente para dentro, ou mesmo os seus pontos numéricos são mais baixos em relação ao que precisam para passar nos testes com os monstros, ou pelo contrário, os players tiverem fichas tão mais fracas que os monstros deixam de ser desafios. Contudo, a solução que a maioria usa é do mestre modificar a ficha dos monstros, aumentando ou reduzindo valores, adicionando ou removendo característica, para deixar as fichas dos monstros mais compatíveis com os players. Outro aspecto do lançamento é jogador contra jogador. Apesar que no ideal, um jogador não vai lutar contra o jogador num combate, ou mesmo vai usar como vez jogador contra jogadores, vez ou outra isso acontece. E mesmo quando isso não acontece, pode ser frustrante para o jogador ter uma ficha mais fraca ou menos versátil que a dos outros. Esse desequilíbrio pode vir da criação da ficha, com alguns players fazendo os famosos combos e conseguindo mais capacidade que outros jogadores, ou mesmo no próprio sistema, tendo habilidades mais fortes que outras, seja vindo de origem, classe, itens, rituais e poderes e por aí vai. No caso de Ordem, isso é evidente nos arquivos secretos, mas dá para sentir um pouco disso no Sobre o Efeito Horror.
Os personagens criados com os novos conteúdos são quase sempre mais fortes que os feitos com os conteúdos antigos. Dito isso, tem outra coisa a pontuar sobre esses materiais. Na moral, eles reciclam muita coisa. T20 é mais reciclagem. E Ordem recicla T20. Puta merda, tem conteúdo novo inédito, para mim pelo menos, e outros que eu fui pela milésima vez sendo apresentado sem um conteúdo da shampoo da mesma forma. Bem, com esse pequeno desabafo, acho que podemos começar do início, ou seja, a primeira edição. Aliás, não vou comentar cada aliado adicionado individualmente, já que todos superam os listados no livro básico. Literalmente, os aliados do livro básico são em muito superados pelos novos. Você pode até comentar que eles são ligados a um personagem, mas cara, provavelmente o mesmo vai usar os mesmos bônus com outras skins. Isso não é um problema. Primeira edição dos Arquivos Secretos. Na primeira edição as coisas ainda estavam bem normais, mas isso não significa que não tiveram problemas. Vamos direto para o elefante na sala. É a Marreta transtornada. Ela é literalmente a arma corpo a corpo mais forte do sistema. Ela causa 2d10 de dano de impacto, mais 2d12 de dano de sangue e tem um crítico 20 vezes 4. O que é bem fortinho, mesmo para uma arma de categoria 4. Só que você leva um d6 de dano sempre que usa ela. Mas quando você tira um crítico, as coisas ficam pesadas. Porque o alvo tem que fazer um teste de fortitude. E se falhar, fica fraco. E se falhar de novo, fica debilitado. Essa arma consegue fazer um estrago. Apesar do crítico dela ser 20, tem uma facilidade para reduzir essa margem de crítico até ela se tornar maldita. Nada te impede de abaixar o crítico dela para 15 e passar a ter 25% de chance de dar um crítico na cara do maluco. Além do dano, de 8d10 mais 2d20 de dano, vai ter uma chance de deixar o cara fraco, o que tira um d20 dos testes físicos dele. Além de conseguir isso de novo, tirar 2d20 do cara. Simplesmente absurdo. Simplesmente absurdo. Enfim, as outras coisas que me estranharam e me chamaram a atenção foi o ferido por ritual, que basicamente dá treinamento em uma PG de resistência, além de um ritual de primeiro ciclo à sua escolha, podendo inclusive conjurar esse ritual de graça uma vez por semana. Contudo, você recebe menos 1d20 em testes de resistências a coisa do elemento do ritual escolhido. Mas na moral, cara, isso é um preço muito pequeno em comparação aos benefícios. E todo o aspecto do outro lado ser seu inimigo parece que não está surtindo tanto efeito mais no Ordem. Não sei, isso me parece um pouco estranho você só gastar sem ter consequências na sua mente. Por fim, talvez você discorde, mas o agrupador ritualístico tem um potencial, já que em economia de ações ele já deixa na mão do ocultista os catalisadores e componentes na mão. Parece bobo, mas isso não é. Levando em conta que o cara tem que gastar uma ação de movimento para sacar o item e depois conjurar e gastar o turno dele inteiro, uma ação de movimento pode ser usada para muita coisa. Então conseguir conservar isso é deveras bom. Além disso, uma coisinha meio estranha foi no texto do agrupador ritualístico. É meio estranho, ele fica se repetindo no texto. É bobeira, mas sei lá, só apontando esse fato que a gente viu. Edição 2 dos Arquivos Secretos. Aguiar, Dawn e Jai têm poderes que permitem fazer uma reação especial adicional, dependendo de quem era o poder. No geral, isso pode ser muito interessante. Um bloquear ou uma esquiva adicional é muito bom, principalmente com poderes que reagem com essas mesmas reações. Predador Perfeito é mais aceitável do que o surto de adrenalina do Operações Especiais, mas sua especificidade para causar dano não é um problema. Uma ponto que eu tenho para comentar é um Machado Mutilador. É uma arma legal, tem potencial de fazer estrago, mas ser categoria 4 me faz ela ser meio fraca, especialmente comparando com a marreta do Zóio que a gente viu agora há pouco. Então, não é lá essas coisas. Mas bem, igual ao Dalmo, você também pode ter o golpe de arena agora. É bem mais simples, quando você acerta um ataque corpo a corpo, você pode gastar 2 PD para fazer um ataque adicional, ou uma manobra. Se você viu Hexatomes, você está ligado na força disso. O texto é o mesmo, e por roll, é top melhores poderes do sistema. Sem mais nem menos, ninguém contesta.
Também temos acoplar com duas armas. É definitivamente um conceito. Com isso você basicamente faz duas melhorias na mesma arma pelo preço de uma só. Já que você vai ganhar mais um dado de dano e mais um modificador de crítico ou margem de ameaça. Além disso, ela conta como duas armas, uma de uma mão e outra leve, para habilidades como combater com duas armas. Além de se tornar uma arma de duas mãos, o que já permite interagir com armas versáteis. Basicamente não tem motivo para você não usar arma acoplável no lugar de uma arma normal ou uma arma leve ou de duas mãos. Você pode só combinar elas e ter uma arma melhor do que isso tudo. No exemplo que dão no texto é de literalmente uma espada, que passa a dar 1d8 de dano para 2d10 de dano. Porque agora ela é considerada de duas mãos, ela é acoplável. E por ter mais um dado de dano. Isso é tão idiota que a maioria das armas de duas mãos são simplesmente inúteis em comparação a uma espada acoplável. Até a Asha perde para isso. Na verdade, você também pode fazer isso com uma katana e ter o mesmo efeito. Só vai precisar ser veterano em luta. Com isso você pode usar agilidade ao invés de força. Que, convenhamos, agilidade é bem melhor que força, porque adere a esquiva e outros aspectos de defesa. Além de precisar de 3 de agilidade para pegar combatente com duas armas. Então você já tem tudo enfiado em uma coisa só. O que é a build que todo mundo deseja. Que você pode literalmente pegar em 5 necks ou 10 necks. Não é tão difícil. Tá, mas já se imaginou jogando como um paladino em ordem paranormal? Se a sua resposta é sim, quem vai nos salvar é a obrigação essencial da sua build. Já que ela te dá todo o poder através da sua fé no deus ancião mesopotâmico de 4.000 anos. Independente do Nex, você pode ter acesso a um ritual de até terceiro círculo apenas do elemento de conhecimento. Apesar do mesmo elemento não ter muitos rituais de dano, eles são bem úteis. E como critério dessa habilidade, para você usar ela, é a vontade do mestre ou um desafio de fé, você poderia muito facilmente usar isso em alguma investigação ou outro cenário que Kian estaria. A arte da música macabra é um dos melhores poderes de suporte do sistema inteiro. Ele é versátil o suficiente para qualquer pessoa gostar se alguém estiver no time. Além disso, ele não tem pré-requisito nenhum. Mas tem um texto sobre um D6 que eu pelo menos imagino ter sido copiado de outra habilidade e esquecido de ser alterado. Mas pelo menos não é um copia e cola. Eu espero. Sintonização metal com arma parece muito específico. Mas eu imagino um tropa de choque pegando só pra bater com vigor na cara dos malucos. Mas tirando isso, eu acho muito difícil um ocultista pegar isso daqui. Já que se é pra usar arma, o cara vai pegar o Lâmina Paranormal, que é a telha de ocultista com arma, que faz algo bem parecido com isso já. Sintonização metal com proteção me dá a mesma vibe, mas parece ser mais útil pro Lâmina, mas ao mesmo tempo assim ser mais inútil. É uma faca de 2 gumes onde você se corta dos dois lados. É meio estranho pra falar a verdade. E por fim, temos Engolir Sangue, que eu acho um poder muito da hora e que é uma bosta em combate. Mas, entretanto, contudo, todavia, é muito útil fora de um combate. Já que ações mesmo, as ações que você gasta, não são contabilizadas fora de cenas de combate ou urgência. Fazendo assim, carne humana ser o melhor item de cura do jogo. Isso se a ordem deixar, porque a ordem provavelmente não vai deixar você comer gente. A ordem não aprova muita coisa, mas se você for um chefe do outro lado, eles vão te dar um estoque inteiro de criatura para comer. Então fica aí no seu critério de como sua ordem funciona. Bem, depois do meu amigo falar um pouco da primeira e segunda edição, deixa eu falar um pouquinho dessa terceira, porque ela é que mais me irrita. Puta merda. Para começar, essa edição tem uma coisa leve, mas que me incomodou muito por ser mais uma reciclagem de T20. Bem, a ambidestria, você pode argumentar que ela se diferencia da ambidestria de T20, já que ele também permite você usar 2 armas de uma mão, o que é um outro poder de T20. Mas, literalmente, juntaram 2 poderes para criar uma habilidade. Dessa lista é o mais leve. Outro poder interessante de comentar é o Fidelidade Sofrida. Esse poder faz tudo que o Tropa de Choque sonha.
os dois para ter mais fita, mas qualquer um pode pegar esse poder e ter o maior scale de fita do sistema. Quarto ensinamento, vai ser útil no futuro. Pode esperar. Nessa mesma edição, também tem o item mais quebrado de toda ordem, a paçoca. A paçoca é um meme, mas provavelmente, de qualquer forma, ela continua sendo forte. Ela cura 1 T8 mais 1 PV, PE e sanidade, o que faz dela o melhor item de cura. O único problema é a falta do mestre, mas aí é só saber negociar. Tudo tem um preço. E o seu mestre também. Nessa mesma edição, tem a armadura dos coraças, que é um absurdo. Ela pode te dar até mais 20 de defesa, além de RT5 a dano físico, exceto corte, e RT10 a sangue, o que por si já é muito, mas você também não precisa de proficiência para usar a armadura, já que ela se adapta a você e também não ocupa espaço, já que ela se move com você. Os únicos problemas são a vulnerabilidade a dano de morte e os testes para não ser controlado pelo sangue. Mas sei lá, uma TT média de 21 de fortitude não é muito, levando em conta que quem provavelmente vai querer usar a armadura é um combatente, que provavelmente vai ter 3 de vigor e mais 5 ou mais 10 de fortitude. Entre itens, a camiseta pistoleira é difícil de pensar que realmente existe. Literalmente ganha mais 2 T8 de dano de sangue em tudo por estar machucado. Você sabe o que é tudo? Não importa a build de dano que for fazer. Tu pode ser um cultista flagelador e apulsar de gastar a própria fita para ficar machucado e ganhar mais 2 T8 de dano nos rituais. Para piorar, ela é um item de categoria 2, então é bem fácil de conseguir uma. Outra doença é a dupla obsessiva. Como armas, eu achei bem ok. Nada fora da caixa. A massa é mais fraca que as armas amaldiçoadas com lancinante. Contudo, 2 armas consideráveis por 2 espaços e um slot de categoria 3 vale muito, principalmente pela habilidade de ter um combater com 2 armas sem penalidade embutida, além de poder tancar para aliados e dar um contra-ataque sem o inimigo precisar errar. É muito brutal. Tu literalmente ganha 3 poderes usando essas armas. Cai dentro do tropa de choque, combater com 2 armas e ambidestria. Aqui para pensar o Power Creep, o duplo obsessiva sozinha substitui 2 builds. Ela basicamente faz tudo que o tropa de choque, combatente de 2 armas, sem nenhum custo adicional, um item. Meu Deus, velho. Pense num combo mais simples, um combatente com vitalidade sofrida, e duplo obsessiva vai conseguir fazer basicamente o mesmo com o tropa de choque. E o combatente de 2 armas, já que ele vai economizar 2 poderes em uma trilha. Você pode juntar com qualquer outra trilha, sei lá, pega guerreiro e couve pesado, você vai fazer as armas seriam um pouco melhores. Depois pega, sei lá, sangue de ferro, vitalidade reforçada e proteção pesada para tancar um pouco mais. Ou melhor, a armadura dos coraças para não precisar pegar proficiência com proteção pesada. Nisso, você tem um combatente que ainda é tanque e pode causar um dano massa. Falando de um poder mal pensado, instrumento elétrico de combate. Quando eu vi, eu pensei que era meme, mas não era. Existe literalmente um poder que te dá uma arma, principalmente dá um dano menor que uma arma de fogo pesada, mas por ser dano de energia ele tem algum valor. Mesmo um crítico sendo muito ruim. Mas tem algo muito curioso nessa arma. Ela pode ser experienciar de bônus de ataque com luta ou pontaria, é critério do mestre, é claro. Mas é só negociar. De qualquer forma, a habilidade de afinidade transforma esse poder mais idiota ainda. Poder ter como alvo qualquer um em alcance curto é bem interessante. Para terminar, tenho que falar do combatente performático. Ele é uma trilha geral. Eu fiquei muito feliz porque isso é algo que eu sempre quis e é uma homebrew das minhas mesas. Porém, essa trilha é meio broken. Como a cena de interlúdio, ela aumenta sua margem de ameaça e depois gasta 2P para melhorar o multiplicador de crítico, que são a melhor forma de causar dano no sistema. Como a trilha geral, qualquer um pode pecar, então não seria estranho um ocultista pecar a trilha e ter corte de presença, o que faz seus combatentes terem no mínimo X4 de crítico. Se você juntar isso com o instrumento elétrico de combate, o instrumento passa a ser bem mais forte, já que ele pode atacar em área. E posso garantir, bater em todo mundo com crítico 18 X4 tem um potencial.
principalmente para especialistas que podem conseguir muitos bônus em perícia, como artes. Espera, um cara veterano em artes teria mais 10, daí ele pega uma vestimenta aprimorada para mais 5, você pode pegar talentoso para ganhar mais 2, e ainda pode usar perito para ganhar um bônus. Tipo, next 30 tu teria mais um T8. Considerando que você vai tirar um no dado, tu teria um bônus de mais 18. Contudo, com os 3 ou 4 na presença para usar artes, esse bônus é bem ok. Até monstros vai ter 160, que a defesa média é 34, mas se tiver sorte de conseguir uns 4 no perito, tu teria tipo mais 21, o que tá pro casto. Vale mais ter instrumento elétrico se for um combatente performático, porque assim faz sua presença alta por faro crítico dos aliados. Bem, se juntar o combatente guerreiro de dupla obsessiva, você cria o tanque com mais dano que eu consigo imaginar, já que o florete vai passar a ser tipo 16 x2, e se for, sei lá, um guerreiro, vai passar para 14 x2. E vai além com a possibilidade de combatente performático, gastar PM para aumentar o multiplicador, que daria x3 ou x4 de crítico bem fácil. Se contarmos corpo pesado, corpo de sorte, teremos 2t6 mais 2t4, 13x4 de crítico. Num crítico indo para 18t6 mais 8t4, sendo no total 80 de dano máximo e 48 médio. Isso só contando o florete. Já que a massa tá 3t4 mais 1t6 e o crítico é 15x4, no crítico vai para 12t4 mais 4t6, sendo no total 72 e 44 na média. Bem, como são 2 ataques por conta da ação padrão, já que tem meio que um texto embutido, mas uma da massa por telefato hit por aliado, e outro do florete pelo revidar do guerreiro, ficando em média 184 de dano, o que não é, que tipo, com esquizofrênicos não é muito, mas levando em conta que vai ter esse dano e vai ter uma boa defesa e uma fita, é interessante. Imagina poder fazer isso e ainda poder buildar fita, já que isso foi 2 poderes para o combatente guerreiro e só a trilha de combatente performático. Enfim, por essa edição eu acho que isso foi o que mais me incomodou. Vamos continuar para a próxima, que eu acho ela mais leve. Na quarta edição, as coisas mudam um pouco. Tem bem menos coisas para reclamar, mas tipo, as coisas para reclamar, algumas são muito justas a se comentar. Para começar, chuva de balas, poder de combatente. Mas são de graça, mas 2 estados estão simplesmente a loucura, principalmente para o pouco custo da habilidade. Como é um poder de combatente, fica esperado que o maluco tenha, sei lá, 1 ou 2 forças para carregar suas armas e munições. Então ter 6 pacotes de munição não é difícil, já que cada pacote ocupa um espaço. Isso serve para qualquer combo com arma, simplesmente noia total. Fico imaginando o que vocês estão imaginando quando escreveram isso. Influenciador paranormal é uma origem contra as perícias qualquer, mas o poder é bem curioso. Ela basicamente pode dar um ritual de graça. O único problema seria o mestre deixar você encontrar com um ritual para copiar. Mas levando em conta que você vai ter um aliado ocultista, então você pode copiar dele. Consigo ver um potencial interessante nisso. Quase novo é um poder especialista. Tem um texto meio estranho. No meu entender, dá para colocar mais uma modificação no item, o que faz você poder colocar uma modificação a mais na sua arma até o próximo interlúdio. Não fala se isso aumenta a categoria do item, se isso impede de usar ele ou não. Então imagino que o especialista que pegar esse poder vai agradar muito a equipe. Tipo, uma melhoria a mais sempre é útil. Nunca se sabe quanto o seu aliado quer fazer um compinho mais interessante. A granata Ctrl-C, Ctrl-V, ela pela seu item mais forte da sessão. Ela tem um potencial bem grande de causar pelo menos 16 T6 de dano em um turno. Acho bizarro ser categoria 2. Só é forte, ponto. Não muito o que adicionar. Porque um especialista poderia pegar um montão de utilidades para essa granata
Ele ainda enfrentaria a categoria 1 que ela teria, mas ele poderia carregar quando quisesse sem se preocupar com o espaço. E aí outra, ela é tão bom call assim porque essa granata, diferente da antifragmentação que é uma vez 8t6, essa arma é 8t6, mas ela rola um T4 e se cair par, ela explode de novo, fazendo isso até 4 vezes. Ou seja, apesar de eu ter falado que ela consegue 16 T6 de dano tranquilo, ela consegue também, tipo, sei lá, 24 T6 de dano de graça. Isso é bizarro. Um disclaimer que eu quero fazer sobre aquele especialista granadeiro Plaster. No geral, eu acho ele uma trilha bem média pra fraca, mas levando em conta que ele vai ter acesso a granada Ctrl-C, Ctrl-V, ele aumenta um pouco sua chance de ser útil. Não porque ele é forte, mas sim porque a granada é que é prata. Acontece, né? Só pra dizer que eu não esqueci, muitas das coisas que reclamei meio que foram consertadas, pouco nerfadas. No geral, eu acho isso meio merda, porque na minha visão o material já poderia vir mais balanceado desde o lançamento, sem precisar de errata ou correções. Isso é um sistema de RPG, não um jogo online, onde lançar um hotfix arruma um jogo para todo mundo. Meio que tipo, o cara tem que baixar um PDF de novo. E se o cara quiser usar versões antigas, meio que não tem mais. Isso é meio estranho na minha visão. Bem, de qualquer forma, se você assistiu até aqui, eu espero que tenha gostado. Se sim, considere dar um like, se inscrever e comentar o que você achou que faltou, ou se discorda, ou só para chutar o vídeo. Bem, por fim, nunca se esqueça: Pompeiro sempre interpreta no RAW e Messi tem que saber dizer não.